colocar de pé para ler uma palavra que está em Efésios capítulo 4, versículo 30. Glória a Deus. Aleluia. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Diga para o irmão que está do lado, assim que você encontrou a palavra, diga para ele: eu vim ouvir a palavra de Deus. Amém? Em outras palavras, você está dizendo: olha, não me incomoda, viu? Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30. Depois nós vamos voltar lá para o livro de Mateus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Encontraram? Amém. Tem alguém que não encontrou? Diga misericórdia, me ajude, Senhor. Glória a Deus. Fazer o pessoal sorrir hoje, senão a coisa vai ser feia. Versículo 30 do capítulo 4 de Efésios. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nesta oportunidade nos colocamos mais uma vez na Tua presença. Queremos, Senhor, diminuir e que Teu Espírito Santo tome a nossa vida e venha falar aquilo que o Teu povo necessita, Pai. Não aquilo que nós achamos que precisamos ou que viemos para ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Queridos irmãos, eu comecei lá no versículo 30, mas o assunto nessa tarde é perdão. Perdoar e pedir perdão. Glória a Deus. Me parece que o Luciano também mexeu descobriu a minha mensagem, que ele colocou alguma coisa na rádio a respeito de perdão. Glória ao Senhor. Na verdade, perdoar, irmãos, e ser perdoado, ou seja, liberar perdão e pedir perdão, é algo muito importante na nossa vida. O cristão depende de ser perdoado por si mesmo, perdoar os outros, porque somos perdoados por Deus. Então nós temos já, glória ao Senhor, a promessa de perdão através de Deus dos nossos pecados. Enquanto nós não aceitamos a Cristo, nós não temos a garantia do perdão dos nossos pecados. Precisamos aceitá-lo. Ele não vem forçado na nossa vida. Mas, no versículo 30, ele vai dizer assim. Gostaria que você nos acompanhasse. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da promessa, dia da redenção. Essa palavra dia está com D maiúsculo, é o dia da vinda do Senhor buscar a sua igreja. Aqueles que têm o Espírito de Deus, que dão fruto do Espírito de Deus, fruto do Espírito de Deus, serão pessoas diferentes naquele dia.
Serão pessoas que estarão seladas pelo Espírito Santo. Por que isso, irmãos? Porque o Espírito Santo é o que faz a obra na nossa vida. Não adianta o Gilney dizer, a partir de hoje eu não digo mais nome feio. Não adianta eu dizer, a partir de hoje eu não digo mais palavrão. Deixa você embravecer um pouquinho, quero ver se você segura. Agora, se o Espírito Santo fizer o trabalho na sua vida, você não abre mais a sua boca para dizer palavrão. Acredita nisso? Amém. Glória a Deus. Pode perguntar para minha esposa se ela vê eu falar um palavrão hoje. Não é para... Mas já pode dizer. Graças a Deus eu não forcei nada. Quando conheci o Senhor e o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, foram coisas que saíam da minha boca, foram desaparecendo automaticamente. Por quê? Não tem ninguém aqui que me conheceu quando eu era guri. Bota uma boquinha suja. Mas o Senhor me livrou. Me libertou, glória ao Senhor. E o crente, irmãos, é o primeiro que sabe que ele pecou, porque a tristeza que entra nele e que vai refletir no Espírito Santo é a tristeza produzida pelo pecado. Quando o pecado assume o lugar que é do Espírito Santo, glória a Deus, o Espírito Santo vai se entristecer. Então, por isso o apóstolo Paulo nos fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. É compromisso nosso tentar e buscar que o Espírito Santo permaneça na nossa vida, glória ao Senhor, agindo com liberdade, glória ao Senhor, para que nós venhamos a cada dia nos afastar do pecado. Pecado não pode ter lugar na nossa vida. A Bíblia diz que o Filho de Deus não vive no pecado, ou não peca. O que João está dizendo, se não me engano é o apóstolo João? O que ele está dizendo? Que o Filho de Deus não se contenta em ficar alguns minutos ou algumas horas no pecado. Fiz alguma coisa, falei alguma coisa, pensei alguma coisa que não é agradável a Deus. Logo, vou buscar a presença de Deus e o perdão de Deus. É isso que João está dizendo. Filho de Deus não se conforma, não dá lugar para o pecado. Glória ao Senhor. Pecado não pode ter lugar na nossa vida. Glória ao Senhor. E este pecado, irmãos, ele tira o lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo vai se entristecer. Vai sair a sua sustentabilidade. Vai sair a sua segurança. Vai sair a sua força que você tem como cristão. Então você tem que procurar cada dia não entristecer o Espírito de Deus. O versículo 31 diz assim, aqui estão algumas coisas que entristecem o Espírito de Deus. E veja, cuide bem, porque no final eu vou falar a respeito, glória ao Senhor, do problema todo que causa a falta do perdão e de perdoar as pessoas. Diz assim, toda amargura. Ele falou lá, não entristeçai o Espírito Santo. Então agora ele vai dizer, toda amargura. Amargura no seu coração não pode ter, irmão. Nem para tomar ceia, nem para você viver o seu dia a dia. Se é uma das coisas que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, glória ao Senhor, é importante
é que a pureza, a nossa vida pura, clara, a pureza e o perdão, você encontra no livro de Efésios, estudando um pouquinho, esses dois pontos principais, ou essas duas virtudes, são as mais importantes para a vida em comunidade. Para a vida em comunidade. Pureza, a pessoa ser pura. Qualquer coisa que acontece, vai lá e pede perdão se for o caso. Ou perdoa. Deixa de estar guardando mágoa, a amargura no seu coração. Porque isso vai entristecer o Espírito de Deus. E tu vai perdendo cada dia a tua força espiritual. Diz assim também, diz o que na sua Bíblia? Ira. E ira. Cuidado com a ira, irmão. Mesmo que, se não me engano, Tiago disse, irai-vos, mas não pequei. Não é fácil segurar ele. Mas se Jesus, se a palavra de Deus, através de Paulo aqui está pedindo, para que isso não esteja no nosso coração, procure jogar lá fora. Procure esquecer. Se tiver que perdoar, perdoe. Mas não deixe nada no seu coração. Ela vai só estragar a sua vida, ou a minha vida. Terceiro, cólera e gritaria. Faz parte da ira. Faz parte aí desse amontoado de problemas que vai entristecer o Espírito. E diz a palavra do Senhor, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Aqui está algo importante para mim chegar lá no que eu quero falar nessa tarde a respeito do perdão. Essas coisas aqui, essas palavras que eu disse para os irmãos, fazem parte de um problema que você precisa solucionar através de perdão. Você embravecer com alguém, até com você mesmo, você precisa se perdoar, porque depois você vai estar se condenando por alguma coisa que você faz e dá errado. Você precisa tirar todo lugar que possa ser ocupado pela amargura, pela ira, pela cólera, pela gritaria, pela blasfêmia e toda a malícia. Ela tem que ser tirada do meio de uma comunidade. E começa entre cada pessoa, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cuidar, glória ao Senhor. Depois vem a orientação no versículo 32. Glória ao Senhor. Aleluia. Diz assim, ó: antes sede uns para com os outros benigno. Está vendo que começou a ser o contrário que eu li já antes? Em vez de ser uma pessoa irada, você tem que ser uma pessoa bondosa, benigna. Misericordiosos. Está vendo que é o contrário do que estava lá no versículo 31? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Queridos, versículo 32 que eu li, Jesus ensinou o dever de perdoar uns aos outros e mostrou que é fundamental
ter as próprias preces ou orações ou perdão respondidas. Quando você vai orar, glória ao Senhor, quando você vai orar, e suas orações não são respondidas muitas vezes, algo tem errado. Porque Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Irmãos, a falta de perdão na nossa vida, além dela ser um problema para no dia de amanhã, quando chegar a nossa partida deste mundo, com respeito à vida eterna, glória ao Senhor, ela também é como algo que trava a nossa vida nesse mundo. Quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos perdão, quando nós deixamos de pedir perdão, glória ao Senhor, nós estamos causando um mal para a nossa vida. Por isso a palavra vai dizer: perdoando-vos uns aos outros. Vida em família, vida em comunidade, sem perdão, não vai dar certo. Por isso Paulo vai falar aos Efésios, glória ao Senhor, pureza e perdão. Algo importantíssimo para cada um de nós. Estou falando em família, falando em unidade, falando em comunidade. Mas, se nós vamos buscar para a nossa vida, irmãos, para a nossa vida, muita coisa se tranca por falta dessa atitude que nós não fizemos. Quem dá testemunho na igreja? Ou quem dá testemunho para você? De que um dia pediu perdão, de que um dia perdoou fulano, por exemplo, mas principalmente pediu perdão na igreja. Quem dá esse testemunho? Você já viu? Alguém levanta a mão só aí. Quem já viu? Você não vê. Por isso que parte da igreja fica travada, irmão. Conhece a palavra, a gente trava a palavra, fala, mas as coisas ficam travadas. Por quê? Porque nós negamos o que Deus já nos deu. Aprenda a perdoar e tenha a humildade de pedir perdão. Glória ao Senhor. Você está curando a sua vida. Vá lá para o livro de Mateus, capítulo 18. Vamos ler devagarzinho, para você entender a palavra de Deus, o quanto é importante. Essa prática de algo que o Senhor nos pede, e nós não levamos a sério. Glória ao Senhor. Mateus capítulo 18, em nome de Jesus. Dentro da igreja, irmãos, deveria ser costume a gente pedir perdão para os outros por qualquer coisa. Quantas vezes eu vejo pessoas, preste bem atenção no que eu vou dizer, colocando aqui exemplos que eu vi. Quantas vezes eu vi pessoas falar mal de autoridades. Aí eu fico pensando, quando é que essa pessoa vai fazer contato com essa pessoa e vai pedir perdão? Nunca. Por quê? Porque às vezes a gente vê as pessoas falar mal uns dos outros, perto de alguém, e a gente nunca ouviu falar que aquela pessoa foi pedir perdão. São coisas que vão ficando amontoadas ou debaixo do tapete.
trancando a nossa vida espiritual. A vida espiritual do crente, ela depende de perdoar e ser perdoado. E por que Paulo vai falar para os Efésios? Glória ao Senhor. Ele vai falar para os Efésios porque é uma comunidade, é uma igreja. E aqui onde nós estamos, em comunidade, nós aprendemos uns com os outros. É necessário, por exemplo, o Gilney ofendeu o Hermolide, e o Hermolide chega aí a aprender a pedir perdão ou perdoar o Gilney, e o Gilney pedir perdão para o Hermolide. Nós aprendemos uns com os outros, nessa área principalmente. Deveria ser, irmãos, coisa mais simples, coisa mais fácil de acontecer. Mas o diabo tem levado muita vantagem nessa área, a falta de perdão. Pense nisso. Capítulo 18, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 18 e versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Olha a resposta de quem? De Jesus. Jesus lhe disse: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, praticamente não tem limite. Eu duvido que você vai estar contando quantas vezes alguém vai estar pecando com você, mentindo, né? E você tem que estar perdoando. Duvido. Até porque muitas vezes a pessoa se ira,